precisamos estar preparados também para dias difíceis. E ele fala aqui sobre orarmos. A igreja precisa se colocar em oração, né? A gente ouviu várias frases assim: eleição não se ganha, o poder não se ganha, se toma. Então a gente tem ficado preocupado, e eu acredito que muitos irmãos estão bem inteirados nessas frases e ficam preocupados, né? Mas a gente precisa descansar no Senhor. Também nesse dia, é o dia do Senhor, e é o dia para a gente descansar no Senhor, e não ter idolatria nem ao futebol e nem à política, né? Porque geralmente eles escolhem o dia de final de Copa do Mundo para o domingo. Então nos complicam também na questão do futebol. Hoje não damos mais tanto valor ao futebol, graças a Deus. Mas hoje nós damos muito valor à política, porque isso envolve muito a nossa vida. Mas agora é o momento de nós exercitarmos a nossa fé, no sentido de apaziguarmos o coração, tranquilizarmos o coração, né? Colocarmos a nossa mente na presença do Senhor. E ali no verso 2 ele fala de orar pelas autoridades. E naquele caso de Paulo, ele estava falando de autoridades malignas, autoridades do Império Romano, que mais tarde cortariam a cabeça de Paulo fora, né? Então ele não estava brincando dessa oração, ele estava falando de algo bem vivo, e que ele sentiria na própria pele as consequências dessas autoridades, porque mesmo que toda autoridade vem de Deus, mas existem pessoas malignas que se colocam nessa posição da autoridade que Deus tinha dado e usam essa autoridade para o mal. O diabo, ele era um anjo de luz, um querubim da guarda. Ele tinha a autoridade, e ele, rebelde, continuou com a sua autoridade, mas usando para o mal. E toda autoridade precisa ser respeitada. Assim, eu creio que a gente não deveria nunca ter feito piada da presidente Dilma Rousseff, né? Porque mesmo que ela não fosse uma presidente da parte do Senhor, mas o povo de Deus, as crianças, os adolescentes, os jovens, os pais, eles precisam ensinar esse conceito de respeito. Porque se a gente não respeita a autoridade, a gente não respeita também Deus. A gente não respeita o pai e não respeita a mãe. Então, são princípios que a gente precisa ter, mesmo que aquela autoridade não venha da parte de Deus. Ela é uma autoridade, Deus deu aquela autoridade como presidente da República, uma autoridade, mas de Deus. Só que pode ter ali naquele lugar uma pessoa que não é de Deus, mas ela precisa ser respeitada, mesmo que você não vai obedecer aquilo que ela fala, porque muitas vezes aquilo que ela dá ordem e preside é contra Deus. E você vai ser submisso sempre a Deus, mas o respeito é necessário. Mesmo o pai, quando ele dá uma disciplina que não tem a ver com a vontade de Deus, você pode discordar daquilo que ele fez, daquilo que ele fala, e está certo em discordar, mas o filho sempre tem que respeitar o pai, mesmo o pai estando errado. Porque essa autoridade, ela é de Deus. Então, mesmo o pai estando errado, ele precisa do respeito, porque isso vem de Deus. E Deus vai abençoar o filho que respeita o seu pai. Assim também é em relação ao próprio Lula. Se ele se tornar presidente da República, a gente ora para que não. Mas se ele se tornar presidente da República, a gente sabe que tem muitos problemas com isso. Ele não resolveu
crimes dele. E aí vai ser perdoado todos esses crimes, porque a nação votando para ele, os juízes não podem julgar casos passados. Além da questão de prescrever, da idade dele, de 70 anos, essas coisas, mas também tem a questão dele ser eleito, a maioria dá carta branca para ele. E ele não pode ser julgado por uma coisa que já passou, antes da votação. São regras. E quando você coloca alguma coisa assim, em relação à instituição, também a mão de Deus pesa sobre isso em relação à instituição. Um exemplo, não só a questão do Lula, mas a questão assim, quando legaliza o aborto, quando legaliza um crime, toda a nação padece, não só os que votaram naquele que colocou aquela legalização, mas os outros que não votaram também vão padecer, porque é uma legalização do crime. Assim também o pai e a mãe, quando eles permitem que o filho assista a uma pornografia, desenhos violentos, filmes violentos, quando o pai e a mãe permitem que assista, porque eu prefiro que assista em casa do que lá fora, está havendo uma legalização do crime em casa. Então, se ele assistisse aquilo fora de casa, não iria tão fundo na sua alma a marca e a mancha desse pecado, do que aquele que tem a permissão do pai e da mãe, porque são autoridades sobre a vida do filho. E uma vez tendo a permissão da instituição família, aí marca a alma do filho. Assim também é em relação à nação. A gente precisa ter noção sobre essas coisas, por isso que o voto é uma coisa importante, né? Não se pode negligenciar o voto nesse sentido. Eu queria lembrar alguns versículos que estão lá em Romanos, capítulo 12, verso 17, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então não se vingue, não se cobre, não faça justiça com as tuas mãos, não retribua o mal que a pessoa fez, e isso, assim, perante os homens, para que isso sirva de testemunho. No verso 18 ele diz assim: se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Então, naquilo que você pode fazer, tenha paz com as pessoas, tenha palavras brandas, tenha palavras sábias. Eu sempre tive dificuldade com as minhas palavras. Muitas vezes as minhas palavras foram duras e provocavam as pessoas nesse sentido. Então, sempre foi uma luta minha em relação à palavra mais ríspida. Algo que eu percebia que alguém estava contrariando a minha autoridade, então eu dava o troco em relação assim, a uma repreensão mais ríspida. E eu sempre orei no sentido para que Deus me ensinasse a ser mais manso, porque Deus, ele mostrou que Moisés era um dos homens mais destemperados da sua época, um dos homens mais nervosos, mais explosivos da época. E lembra, os irmãos devem lembrar que esses dias atrás nós lemos um texto que falou assim que Moisés se tornou um dos homens mais mansos da terra. Então, esses milagres Deus, ele vem fazendo, e ele pode fazer na minha vida, na tua vida. Então, no verso 19 ele diz: não vos vingueis a vós, mas dai lugar à ira, porque a ira pertence a Deus, a vingança pertence a Deus. Então, não retribua o mal que a pessoa fez. E muitas vezes, até mesmo pastores acabam fazendo isso. Entenderam que a pessoa fez alguma coisa má, e aí retribui aquele mal
que supostamente a pessoa fez, falando mal dessa pessoa para irmãos, e assim o fogo se espalha, e depois não tem mais como apagar, ou como que as penas daquele travesseiro foram ao vento, e agora não tem mais como catar todas aquelas penas. Isso, muitas vezes, em relação a pastores, amigos meus, já aconteceu isso. Quanto mais irmãos têm a tendência disso, porque quando há uma discórdia, a primeira coisa que acontece depois da discórdia como obra da carne é falar mal daquela pessoa que você discordou, que eu discordei. Então, primeiro, na obra da carne vem a discórdia. Depois vem a dissensão, que é a falação, a fofoca. Aí forma dois grupos, que é a facção. No verso 20 lá de Romanos 12 diz assim: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dê comida para ele. Se teu inimigo tiver sede, dê água para ele beber. Faça o bem a ele, não faça o mal, né? Se é teu inimigo, ele está dizendo assim: não cuspa no copo dele, não cuspa no prato dele, não tente se vingar, que isso vai acabar em mal. E ele diz assim: ao contrário, Deus vai colocar brasas vivas no coração do teu inimigo. Ele vai perceber que você não retribuiu mal com mal. E você ainda fez o bem, e aquele bem vai gerar gratidão, vai mexer na alma daquela pessoa, e ele pode se converter, e ainda pode cobrir multidões de pecado, como a palavra de Deus diz. Então, é uma bênção. O verso 21 ele diz assim: não te deixes de vencer do mal que alguém faz, mas vence o mal com o bem. E no verso 3 aqui de Timóteo ele diz: isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor. E o verso 4 diz: Deus não deseja que nenhum pecador vá para o inferno. Deus deseja que todo homem se converta, mas nem todos vão se converter, porque Deus mesmo disse que o caminho largo é o caminho da maioria que vai para a perdição, e o caminho estreito é um caminho de porta estreita, que poucos acertam esse caminho. Não é o caminho da maioria. O caminho para a vida eterna é um caminho da minoria. Então não espere estar na maioria e achando que estando na maioria você vai estar com a razão, vai estar certo, porque Jesus está dizendo: não vai ser assim, né? Não funciona dessa forma. Então Deus deseja que todo homem pudesse ser salvo, mas não vai ser assim de fato. Por quê? Porque o coração do homem se endurece em relação à palavra de Deus, né? Quantos milagres o faraó percebeu? A vida de Moisés era um exemplo para ele. No entanto, o seu coração endurecia. Quando veio as 10 pragas, era lógico que o seu coração ia amolecer, mas daí Deus também não queria mais. Um coração que se amolece por causa das pragas, então Deus não quer mais. Tanto que em Apocalipse fala assim, que quando vier as pragas de Deus sobre toda a terra, os homens não vão se arrepender. Elas vão pedir a morte para si, mas não vão se arrepender e vão ter ódio de Deus. Porque Deus não quer um coração que se arrepende por causa de praga. No dia da praga, no dia do juízo, no dia da vingança do nosso Deus, Deus não vai aceitar mais arrependimento. O tempo sobremodo oportuno se chama hoje. Aí ele diz:
um só mediador entre Deus e o homem, e é Cristo Jesus. Aproveite esse tempo. Esse tempo é hoje. Ame Jesus, tenha um relacionamento íntimo com Jesus. Eu creio que vocês fizeram a melhor escolha de estar aqui. Eu sei que não seria fácil. Não seria fácil para mim. Mas é a melhor escolha. Não tem uma escolha melhor do que essa. Deus vai abençoar vocês nesse sentido, porque eu creio que Ele já está abençoando, né? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então Ele se sacrificou lá na cruz por mim e por você. E no final do verso 6 ele diz: testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, não deixe de testemunhar Jesus. Ele não se envergonhou de você. Você sabe, Jesus, ele morreu numa cruz, ele foi crucificado nu. Ele estava todo ensanguentado e sujo. Ele estava todo ferido. Ele estava todo acabado, não tinha mais força. Mas ele não teve vergonha de fazer isso, porque ele queria nos tirar do cativeiro das trevas. Então não deixe a tua alma ficar cativa, presa no inferno. Não deixa nada atrapalhar o teu relacionamento pessoal com Deus. O diabo vai sempre querer te prender. O diabo sempre vai querer que você dê algum lugarzinho para ele entrar. Ele vai falar ao teu coração. E ele vai querer que você ouça a sua voz e atenda a sua voz. Ele quer que você seja submisso a ele. Mas ele não tem nada de bom para te dar. Porque ele vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus deu a sua vida por você. Ele te ama. E Paulo diz assim: eu fui designado para ser testemunha de Jesus. E você também está sendo chamado para ser testemunha de Jesus, né? Então, a gente está vivendo um tempo bem... Eu quero terminar a minha mensagem. A gente está vivendo um tempo muito decisivo, né? Então, por isso que eu digo que vocês estão ansiosos, mas nem sei se vocês estão, mas é que eu estou. Certo? Eu estou falando daquilo que eu sinto. Então, aqueles que estão igual a mim, então... estão entendendo. Os que estão muito tranquilinhos e não estão preocupados, não é para você essa palavra, mas eu queria dizer assim, é um tempo decisivo em nosso país. Em Romanos capítulo 1, vocês conhecem lá. Deus fala assim, que a pessoa tendo o conhecimento de Deus, não glorifica a Deus como Deus. E começa a glorificar a criatura no lugar do Criador. E começa a glorificar a si mesmo e buscar glória para si no lugar do Criador. E aí diz lá em Romanos 1 que Deus os entrega a uma paixão infame, que Deus os entrega a uma disposição mental reprovável. E a pessoa começa a ter a mente doentia, estragada, está tudo lá em Romanos 1. Então, quando você quer entender bem como é que a pessoa mudou tanto, como que a pessoa se tornou tão má, isso tudo está explicado ali em Romanos 1, porque Deus foi dando oportunidade para aquela pessoa, e ela deixou de glorificar a Deus como Deus, e ela começou a glorificar a criatura, ela começou a glorificar a si mesma, o seu eu interior, como sendo o Deus interior. E aí se colocou acima de tudo, como temos vivido hoje, né? E aí o que acontece? Eu lembro assim de vários pastores da própria igreja presbiteriana, irmãos. Eu não vou falar de outros pastores, não vou falar de outras coisas. Mas vários pastores, eu tenho o nome assim na minha cabeça deles. Quando eles começaram a ter uma vida mais rebelde, donos da verdade, eles se colocaram numa disposição mental reprovável. O que aconteceu com eles? A maioria deles, os filhos se tornaram
homossexuais. Quer dizer, eles não conseguiam mais entender a sua posição sexual, a sua identidade sexual. Veja, eu poderia citar o nome deles, eu não vou citar aqui. Mas são pastores assim que foram importantes dentro da igreja. Mas assim, a pessoa abandona aquele estado natural dela, das oportunidades que Deus deu para ela, da sabedoria que Deus deu para ela. Pessoas que escreveram muitos livros. Eu tenho ali na minha biblioteca mais de 25 livros de um deles. E são livros abençoados, irmãos. Mas hoje esse homem não é uma pessoa abençoada, é um guru, mas não é um pastor. Então a gente não pode brincar com fogo, porque a gente sai queimado. A gente precisa ter cuidado como a gente lida com Deus. É uma oportunidade enorme de a gente ser salvo, de conhecer Jesus, ter vida eterna em Jesus, ser resgatado por Jesus. Mas quando a gente pisa o sacrifício de Jesus, a gente sofre as consequências de ter pisado, sabe? Então, eu também lembro de uma dançarina famosa, também não vou citar o nome dela. Ela dançava muito, ela era chamada de rainha do bumbum. Quando ela teve uma filha linda, uma filha assim de corpo lindo, muito feminina, com roupa de banho, ela era esplêndida, a beleza. Ela fez fotos fotográficos, eu não sei como é que se dá o nome disso, mas um corpo maravilhoso. Todo mundo pensava assim, ela vai ser rainha do bumbum também, igual a sua mãe. Mais tarde, ela, com aquele corpo maravilhoso, ela tinha desejo por homem. E ela se via homem, com um corpo de mulher. E isso é uma maldição. A mãe dela conheceu o Evangelho, tinha conhecido o Evangelho antes disso. Ela publicou a sua fé em Jesus, em rede nacional, porque ela era famosa. E depois voltou à lama. Essa filha dela usa hormônio masculino para ser homem, para ter barba. Fez cirurgia no corpo para ser homem. Eu olhando o que ela era antes, ela era muito formosa. O que ela é hoje, não dou valor nenhum. No sentido de visual. Se ela entregar o coração a Jesus, é uma alma salva. E ela pode ir para o céu. Isso não tem problema. Deus conserta tudo isso. Mas você entende assim como não se pode brincar com fogo. Brincar com Deus e assim afrontar a Deus é afrontar a própria alma. E a gente está vivendo nesse tempo, né? Um tempo onde o aborto é defendido como um direito da mulher. Porque a única pessoa que poderia abortar e opinar sobre o aborto é a mulher, diz essa teoria. É como se fosse, essa mão é minha, o único que pode tomar decisão de amputar essa mão sou eu. Ninguém pode opinar sobre isso. Pelo direito da mulher. E muitas vezes a mulher se vê defendida com essas ideias. Aí a criança, por exemplo, não deve trabalhar, porque é abuso ao trabalho, e em defesa daquelas crianças, falando daquelas crianças que vivem trabalhando, nenhuma criança pode trabalhar. Senão, o conselho tutelar vem para cima.
É da mesma ideia. O pai e a mãe não podem usar a vara no filho, porque é espancar. Tira-se o direito e o dever do pai e da mãe. É de disciplinar e a autoridade do pai e da mãe sobre os seus filhos. Então a gente precisa ter um tempo realmente de oração e de preocupação, né? Por quê? De repente um furto pequeno, roubar um celular também, é um direito que a pessoa tem. Não é mais crime. Então, se a gente não está num tempo de oração, um tempo de se dobrar, um tempo de quebrantamento, não sei quando seria. Né? Porque a Bíblia falou assim, Eli, você não quis corrigir os teus filhos, então hoje eu decidi que eles vão morrer. Os filhos de Eli levaram a arca da aliança na guerra, entendendo que com a arca eles ganhariam a guerra. Naquele dia de guerra, eles perderam a arca, os inimigos levaram a arca da aliança. E os inimigos mataram os filhos de Eli. Foram os inimigos que mataram. Mas antes Deus tinha dito para Eli, eu vou matar os teus filhos. Por quê? Porque tinha a ação de Deus naquilo por causa da rebeldia. Então eu queria dizer assim, a gente precisa temer a Deus. Reverenciar a Deus, não brincar com fogo. Porque não é só a gente que é prejudicado quando a gente brinca com fogo. Deus está dizendo assim que o teu filho também é prejudicado. Então não deixe de orar. Não deixe de participar das orações da igreja. Não deixe de dar testemunho. Não deixe de buscar santificação, consagração. Não deixe de estar na presença de Deus. Leia a Bíblia todo dia. Medite na palavra de Deus. Decore versículos. Substitua músicas do mundo por músicas da palavra de Deus, para você enriquecer a tua mente com a presença de Deus, né? E isso vai te dar vitória também contra as preocupações e as ansiedades, né? Então, minha palavra é essa.